E eu acho interessante o capítulo 21 de João, que Pedro ele está meio triste, desanimado, e ele volta, o seu trabalho, que outrora Deus já tinha tirado ele de lá, que era ser pescador. E ele está junto ao mar da Galileia, pescando. E ele vai pescar, e quando ele está pescando, a Bíblia relata que Jesus aparece a ele. Ele, juntamente com alguns discípulos, Jesus aparece, sendo interessante que quando Jesus está ali, aparecendo para eles, eles não vão conhecer a Jesus, Louvado seja o nome santo do Senhor. E esse capítulo, parece que ele repete a mesma história que em Lucas, capítulo 5, teve, Quando Jesus, ele chama Pedro, e Pedro pescou a noite toda e nada apanhou. E aqui não foi diferente. Pedro está pescando a noite toda junto com os outros discípulos, e a noite toda eles trabalhando e nada apanhado. E pela manhã Jesus aparece para eles. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando Jesus aparece, eles não vão reconhecer, e eles não tinham apanhado nada, já estavam voltando. E Jesus vai com eles e vai dizer: lança a rede. E quando eles lançam a rede, eles pegam o peixe. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eles pescam, que eles lutaram a noite toda. Jesus faz apenas em segundos aparecer peixe. Louvado seja o nome santo do Senhor. E João vai perceber que era Jesus que estava falando com eles. Era Jesus que estava presente ali. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eles não reconheceram o Mestre. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E Pedro, quando ele se dá conta, ele vai se cumprir, E vai se lançar às águas, porque ele estava nu, a Bíblia diz. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele vai se cumprir, irmãos? E vai se lançar às águas. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E logo depois, Jesus vai chamar eles. E vai estar, quando eles estiverem chegando à praia, vai ter peixe na brasa, que Jesus já tinha preparado peixe na brasa e pão. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor vai sentar com eles e vai se alimentar. Vai se alimentar com eles. Um milagre que Jesus já tinha deixado preparado ao retorno deles. Jesus já tinha feito um milagre e Jesus já estava esperando eles com pão e água e peixe na brasa. Louvado seja o nome santo do Senhor. No versículo 15, aonde os discípulos já estão sentados, já tinham jantado, já tinham conversado com o Senhor. Agora o Senhor vai conversar com Pedro, porque Deus precisava cuidar do coração de Pedro. Deus precisava tratar do coração de Pedro, porque outrora Pedro tinha negado Jesus. Pedro tinha negado Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor, quando o Senhor estava para ser levado preso, e ele negou Jesus. E agora Jesus vai fazer 3 perguntas repetidas a ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Deus vai perguntar a ele: Pedro, tu me amas? E Pedro vai responder: sim, Senhor, eu te amo. E o Senhor vai falar: apacenta os meus cordeiros. Jesus estava chamando ele para apacentar os novos convertidos, aqueles que estavam para chegar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E logo depois, Jesus vai fazer a segunda vez a pergunta a ele, vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Que eram os crentes que já estavam firmes. Deus estava falando com ele através daquelas simples perguntas a ele. E a terceira vez Jesus vai falar novamente: apacenta as minhas ovelhas. Deus estava confirmando, Jesus estava confirmando o ministério de Pedro. E Pedro vai se entristecer na terceira pergunta, porque ele sabe do que ele tinha feito, Mas o Senhor estava tratando do coração de Pedro, porque Pedro tinha negado. Outrora Pedro tinha negado Jesus através de umas 5 serviçais. Mas você vai ver depois ao decorrer do ministério de Pedro, quando Deus chama Pedro, depois de Deus ter tratado do coração dele, depois de Deus ter dado a ele
Senhor. Ele não deu só essa ordem, foi só para missionário, evangelista. Ele disse ide, ele disse para todos. E às vezes nós precisamos fazer o ide do Senhor Jesus. Nós precisamos pregar a palavra do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não é na primeira dificuldade que vier, na primeira ocasião que vier e a gente se ausentar e dizer não quero mais, vou voltar talvez aos meus trabalhos, esquecer a obra do Senhor. Não fazer como Pedro, mas sempre lembrar que o Senhor deixou nas nossas mãos o ide. Deixou nas nossas mãos a gente fazer a vontade de Deus, porque as almas estão perecendo. As almas precisam ouvir a palavra do Senhor. E o que precisa é nós buscarmos o Senhor e se revestir da glória de Deus para ir fazer o ide do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor, irmãos. E quando eu vejo essa passagem, a minha tia, quando ela me chamou, ela falou: Juliana, você já fez alguns trabalhos, né, de missão? E eu falei: fiz, se eu soubesse, eu não teria nem confirmado. Porque eu acho que falar sobre missão, você tem que ter algo que você carrega e você faz. Realmente eu fiz alguns trabalhos, irmãos. E é doloroso você fazer, porque você vê as almas perecendo. Eu me lembro que quando eu ainda estava começando, eu gostava de fazer, não trabalhava. Louvado seja o nome santo do Senhor, eu não tinha trabalho e eu me dedicava à obra do Senhor. Hoje em dia eu confesso que eu não tenho me dedicado do jeito que Deus chamou para nós se dedicarmos à obra de Deus. Eu me lembro que quando, junto com o grupo, eu juntei no meio de um grupo, e toda sexta-feira eles subiam lá o Jacarezinho para pregar para aquelas pessoas que estão lá. E eu achava aquilo gratificante para mim. Eu chegava lá e nós reuníamos com aquela igreja que já estava preparada para fazer tudo. O nome do pastor era Pastor Paulinho. E ele reunia, fazia aquela oração. E depois nós saímos naquela viela, naqueles becos, pregando a palavra de Jesus. E logo depois a gente chegava ali onde é chamada Cracolândia, onde tinha aquele pessoal ali, irmãos. E era a coisa mais triste que você se via. Era a coisa mais triste que você via, porque você via pessoas necessitadas, pessoas que precisavam realmente ouvir a palavra, ouvir e ser ajudado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eles não tinham força para sair dali. Eu lembro que eu conversando com uma jovem, que ela estava bem arrumada, ela falou: estou aqui, Juliana. E eu estou bem arrumada, olha para o meu estado, eu estou arrumada. Eu subi hoje, mas eu não sei quando eu vou descer. Meu pai, minha mãe é crente, mas eu estou aqui, eu não sei quando eu vou descer. Mas quando eu vou descer sem roupa, eu vou descer largada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Coisa triste, irmãos. A coisa mais triste que eu vi lá, louvado seja o nome santo do Senhor, que nós entramos, eu e o grupo, nós entramos dentro de uma casinha. Não era nem casinha, era barraco. Um barraco feito com algumas coisas, um quartinho separado, onde tinha jovens de 12, de 15 anos, que já estavam se constituindo. E aqueles homens velhos esperando o cliente que estava no quarto sair para elas em seguida entrar junto com aqueles homens. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a gente entrou, e quando nós entramos louvando, eles começaram a chorar, elas começavam a chorar. Algumas seguravam a lágrima, porque não queria demonstrar a tristeza que tinha no coração. E a gente louvando, algumas choravam, mas não tinha força para sair de lá. E é nós que temos que resgatar essas pessoas. É eu e você, a igreja de Cristo, que temos que resgatar. Às vezes a gente não dá a mínima pelo fato de já estar nas drogas, nos vícios. A gente não vai olhar com um olhar de compaixão. Mas Deus decide pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, você tem que ter amor.
E se você ficar lutando contra a carne, não vai adiantar. Mas a igreja de Deus precisa estar de pé para o inimigo não prevalecer, para o adversário não prevalecer e fazer o ide do Senhor. Pedro achou que tudo estava acabado porque Jesus já tinha morrido. Mas Jesus aparece para ele e diz: apacenta as minhas ovelhas. Ele vai dizer: ide pregar o evangelho, ide fazer a minha vontade. Às vezes nós queremos só se encher, como o povo estava se enchendo. Mas nada de pregar ao evangelho. Glória a Deus. Acho que precisava. Só queria ficar ali em Jerusalém. Só queria ficar sendo revestido. Ei, para que nós estamos sendo revestidos? Para que nós estamos sendo revestidos? A igreja é chamada para quê? Deus! A igreja é chamada para ir pregar o evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu me coloco nessa posição. Quando minha tia me chamou, eu comecei a pensar. Quando eu fazia esse trabalho, eu comecei a chorar, irmãos. Lembrando, porque eu me lembro quando eu entrei dentro daquele quartinho, aquela coisa. Eu senti um arrepio horrível dentro do meu corpo. E eu falei: Senhor, tem misericórdia. Irmãos, é doloroso. E às vezes as crianças que são criadas ali, elas já crescem dentro daquele ambiente. E às vezes elas não têm muita escolha. Alguns têm a mente forte e às vezes não seguem o mesmo caminho que os pais. Tinha um quarto que, louvado seja o nome santo do Senhor, o pastor separava algumas pessoas específicas para entrar dentro desse quarto, porque praticamente eles já estavam condenados. Uns já estavam tendo crise de overdose, um quarto escuro, fechado. E eu estava com os irmãos para orar por essas pessoas. Você viu lá. Quando a gente chegava lá e a gente via aquelas pessoas no meio dos corpos, no meio de um lixão, no meio de um lixão, você vive lá, você tem uma casa. Mas nós somos igreja do Senhor e nós precisamos fazer isso. O pastor Paulinho, ele uma vez chegou e ele falou assim: sabe por que eu faço esse trabalho? Quem dá continuidade a esse trabalho? Você precisa ser forte para fazer um trabalho como esse. Não vai querer dizer que é missionário fazer e depois não aguentar. O filho dele que deu continuidade. Começou o trabalho e ele deu continuidade. Porque ele falou: Juliano, o meu filho, ele estava fazendo esse trabalho. E ele se envolveu, porque ele trazia os jovens de lá. O máximo, sempre quando nós íamos, o máximo que nós conseguimos era de 7 jovens para baixo para levar para o abrigo. E muitas das vezes desses 7 eles voltavam. Muitos deles só iam para se alimentar e depois voltar para aquele príncipe, porque não tinha força para sair. E o filho dele começou a fazer e começou a trazer esses jovens. E é preciso você pegar as coisas ruins deles e jogar fora, sendo que acabou que o filho dele se envolveu. Depois o filho dele foi para lá, no meio daquele povo. Ele falou: eu estou fazendo aí o trabalho do meu filho, dando continuidade ao que ele começou. E eu creio que Deus vai resgatar ele de lá. Irmãos, fazer um trabalho como esse, ou ser missionário, ser chamado por Deus, você precisa ser forte também. Porque você vai entrar em alguns lugares que Deus vai te levar e você precisa ser forte, ter uma mente forte, uma mente coberta com o sangue de Jesus, para você não poder se dar coisa e envergonhar o Evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor, seja chamado por Deus. Quando a gente saía de lá, o grupo que a gente ia, quando a gente chegava em casa, a roupa chegava cheirando, fedendo aquela situação. Isso tudo que eu estou contando, irmãos, não é porque eu nunca contei, nunca falei. Mas minha tia falou: você já viveu algumas experiências, Juliana? Conta, fala, louvado seja o nome santo do Senhor. E eu amava fazer aquilo. Nova Iguaçu, quando eu estava fazendo, juntamente com os irmãos, eu lembro de uma mulher que falou assim: eu sou moradora de rua, mas eu sou cristã. Eu vou todo domingo aos cultos na Universal. Eu não tenho lar porque eu fui expulsa de
essas pessoas, para se responsabilizar por essas pessoas, porque é isso que a igreja tem que fazer. Afinal de contas, nós somos chamados para fazer o vídeo do Senhor. Mas tem pessoas que correm desse chamado. Muitas das vezes eu, Juliana, corro também desse chamado. Sabe por quê? Porque exige sacrifício. Exige muitas das vezes eu largar a minha família, meu trabalho, para se dedicar. É por isso que quando eu oro, eu falo, Senhor, muitos largaram o trabalho, largaram parentela, família, para ir pregar o Evangelho. Mas, Juliana, eu posso orar, mas muitas das vezes a gente nem tira o período de oração. Quando a gente ora pela família, pelos irmãos da igreja, a gente ora pela parentela, a gente ora pelo amigo, a gente ora pelo enfermo, a gente vai orando e a gente esquece de orar muitas das vezes até por esses que estão lá perdidos. Só Jesus pode resgatar. É só a força do Senhor. Passa despercebido e a gente não percebe. Mas hoje Deus nos trouxe essa coisa importante, está nos lembrando que a igreja de Cristo, o culto de missão, não é só você ser chamado por Deus, dizer que está fazendo, mas não está fazendo na prática. Não está muitas das vezes orando, não está muitas das vezes intercedendo, porque se esquece no dia a dia os afazeres, os acontecimentos, e é isso, é aquilo, e a gente esquecemos de fazer a vontade de Deus. Que nós possamos hoje, nessa manhã, nessa noite, lembrar que não temos só eu e você. Que nós precisamos carregar algumas pessoas a mais para o reino de Cristo. Não podemos só se preocupar conosco mesmo. Não podemos só simplesmente olhar para nós mesmos e dizer: a minha salvação está garantida. A minha salvação já está de boa. E agora, cada um por si. Não. Deus nos deu a responsabilidade. Ele há de cobrar. Ide por todo mundo. E pregai o meu evangelho. Pedro, tu me ama? Então prega o meu evangelho. Pedro, tu me ama? Lembra dos meus. Porque Jesus tem amor tanto por você, mas também por aqueles que estão lá fora. Aonde o evangelho não foi alcançado. Aonde muitos já desistiram do evangelho. E cabe a mim e a você resgatar esses e trazer novamente para dentro do rebanho de Cristo. E eu quero desde já agradecer minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Louvado o nome do Senhor, né? Pela experiência, né? Eu tenho, né, pela